A gente já falou muito, mas muito mesmo aqui sobre as figuras, sobre as shapes aí do Google Maps que a gente pode estar utilizando. A gente falou várias vezes sobre retângulos, sobre círculos, sobre polígonos, enfim. Inclusive, o episódio passado foi basicamente falando sobre isso, como a gente faz vários cálculos com essas formas, né? E a gente faz isso não é por acaso, é porque esses conceitos eles são realmente muito importantes em aplicações que vão usar mapas. Eu tenho falado várias vezes aqui, né, sobre aplicações que demarcam áreas, porque realmente elas têm uma aplicabilidade muito alta. Você pode utilizar para fazer cercas digitais, que é um exemplo que eu sempre trago, mas você pode usar um mapa, pessoal, como um Canva, um grande Canva, onde você usa para análise. Às vezes o vendedor, o gestor de vendas de uma empresa, ele quer ter um mapa desse aqui e traçar aqui um círculo, né, demarcar aqui um círculo, que diz que nesse ponto aqui ele não tem vendas, ou que ele não atacou esse ponto ainda, ou que as vendas estão baixas aqui. Então, às vezes, ele quer ter essa grande tela, essa grande pintura, onde ele pode só olhar e fazer uma análise. Além de você ter, vamos lá chamar de pintura, de você ter aqui o círculo, os polígonos, as linhas, você consegue também colocar dados no seu mapa, tá? Mostrar um info window, que a gente já viu aqui também na série lá no começo, e mostrar detalhes sobre determinada área, sobre determinado marcador, tá? Então você pode fazer uma junção de coisas, tá? Então isso também é muito utilizado para análise. Inclusive você vai encontrar, se você já trabalhou com vendas, né? Ou não trabalha com vendas, mas se você já chegou a ter contato com alguém de vendas que já utilizou alguma coisa do Power BI, provavelmente, dependendo do negócio, vai ter dentro do Power BI ali ou qualquer outra ferramenta de BI um mapa, onde ele vai destacar pontos importantes que ele precisa fazer. Ele vai fazer a análise dele em cima do mapa. E a cada momento a gente está chegando perto da nossa aplicação final, ao passo que as nossas aplicações de teste aqui das demos, né, que a gente faz para validar os conceitos, elas estão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais detalhadas e também cada vez mais legais, né? Afinal, a gente foi aprendendo lá, a gente via muito conceito no começo, porque faz sentido e esse é o objetivo da série, te dar conceitos de Google Maps para que você consiga fazer suas aplicações. Tá? Eu não quero que você saia só copiando o que você vê aqui. Eu quero que você tenha os conceitos e consiga, com a sua caixa de ferramentas, montar aquilo que você precisa. E assim a gente está evoluindo, a evolução natural, a gente vai chegar na nossa aplicação já bem afiado. No vídeo de hoje, pessoal, conforme prometido, nós vamos ver como salvar as nossas figuras do Google Maps. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Edgleison Silva e você está em mais um vídeo da nossa querida série sobre Google Maps, API JavaScript. Tá, a gente está caminhando muito bem e, como eu falei, 2021 a gente vai voltar com todo vapor. Hoje a gente vai falar aqui como salvar as figuras e a gente vai usar três coisas para fazer isso. A gente vai usar a Drawing Library, que já foi falada aqui. A gente vai utilizar a Geometry Library, que também já foi falada no episódio anterior. E a gente vai utilizar o Local Storage, que não foi falado porque não tem nada a ver com o mapa, mas a gente vai dar uma pincelada sobre ele aqui, tá bom? Bom, pessoal, é para que a gente vai utilizar cada coisa dessas, tá? A Drawing Library basicamente é para ajudar a gente a construir as figuras, tá? Como a gente viu lá no nosso vídeo sobre a Drawing Library, a gente consegue, depois que o usuário montou e desenhou aqui a forma, a gente consegue pegar essa forma. Então isso vai ser importante para a gente pegar o que ele criou, o que ele desenhou e salvar. Então é para isso que a Drawing Library vai servir aqui, não necessariamente ela é obrigatória. Você consegue montar a figura sem ela, a gente já viu isso várias vezes, tá? Mas é só para facilitar o nosso exemplo. A Geometry Library ela vai ser importante na parte de encode e decode, tá? Quando a gente for salvar os polígonos e as polylines, tá bom? E o Local Storage, pessoal, ele vai ser importante para a gente salvar as nossas figuras. Nesse exemplo aqui a gente vai usar esse tipo de storage aqui, que é bem simples, tá? Se você ver aqui no MDN, ele vai te explicar o que é. Ele é basicamente um storage de navegador. Se você acessar o seu navegador, vamos aqui, ó, vou aqui no Mac, tá? Em console do JavaScript. Se você acessar o seu console por aí, você consegue chamar aqui, ó, Local Storage. E dentro do Local Storage você tem uma série de variáveis. É basicamente uma associação chave-valor. Ele é um objeto que tem uma chave e um valor. E a gente vai utilizar ele para fazer isso aqui, como se fosse um NoSQL. Você pode utilizar o banco de dados da forma de salvar que for do seu agrado. Se quer salvar em um arquivo, mandar para o back-end, salvar em um arquivo. Quer salvar no MySQL, manda para o back-end, salvar. Não tem problema. A forma que você vai salvar aqui não é importante. O importante é o que a gente vai fazer para depois chegar na hora de salvar. Então por isso que eu nem me preocupei muito com isso, a gente vai utilizar o Local Storage aqui. E detalhe, você pode também utilizar ele nas suas aplicações de mapa, não tem problema. Só tenha cuidado primeiro com o que você salva no Local Storage, eu não vou me ater muito a ele aqui, mas cuidado com o que você salva nele. E ele é acessível ao usuário, tá? Então se o usuário limpar dados, se o usuário ele pode apagar isso aqui. Então cautela aí quando for usar esse carinha para salvar suas informações. Mas enfim, o papo não é sobre o Local Storage, vamos falar sobre o mapa aqui. Então, como você pode ver, eu tenho basicamente aqui o mapa que a gente já conhece lá dos vídeos anteriores, né, do penúltimo episódio.
que é sobre o Drawing Library, e a gente vai basicamente atrelar eventos a essas 4 formas aqui, e ao final de cada desenho a gente consegue salvar essa informação no storage, tá? Eu já vou fazer ao final do desenho, porque aí fica mais simples, mas você pode atrelar a um botão salvar tranquilamente. Eu preparei um pequeno roteiro para esse vídeo, mas eu vou procurar fazer um pouco mais freestyle aqui, até para ficar algo mais natural, tá bom? Então vamos aqui para o nosso código, que já tem bastante coisa feita. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui está o nosso mapa, tá, pessoal? Nosso mapa aqui, ele faz a instância normal, como a gente já conhece, e chama aqui a função initDrawing, que vai estar aqui em drawing.js. Essa função, por sua vez, ela instancia ali o Drawing Manager, para aparecer aquele controladorzinho lá pra gente. E aí, aqui, a gente já tem os listeners de 2 eventos, que são do círculo e da polyline. A gente precisa só de mais de 2, né? Que a gente precisa aqui do retângulo e a gente precisa também do polígono. Tá bom? Então acelerei um pouquinho aqui, mas basicamente eu defini os eventos e coloquei aqui o nome correto de cada um. Então aqui, pessoal, quando eu montar uma figura agora, ele vai sempre me dar ali no console que eu montei a figura. Ó, montei um polígono, eu montei um retângulo, eu montei aqui uma linha, só da linha que não funcionou, por algum motivo a gente vai já ver. E eu montei aqui um círculo, tá? Vamos só ver o da linha. Ah, da linha deu certo, é só porque ele não está mostrando, tá? Aqui no console. Então só para a gente validar isso aqui, vamos atualizar a página e agora vamos montar a nossa linha. Tá aqui, só o nome também que está errado, mas você viu aí que funcionou. Para começar a gente vai fazer isso aqui, a gente tem esses eventos e a gente vai salvar. E aí, pessoal, que a gente entra na parte importante aqui. O que é que você precisa para salvar essa figura? E aí vai depender de qual figura você está salvando. Então vamos começar aqui de cima para baixo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais a fonte aqui. O que eu preciso para salvar um círculo? Como que eu monto um círculo no Google Maps? Eu preciso de 2 informações primordiais. São elas: o centro do círculo, que é para eu saber onde que eu vou colocar ali o círculo no centro, né, para expandir ele depois, e o raio. Essas são as 2 informações que são primordiais para mim. Eu só preciso saber delas que eu vou conseguir montar o meu círculo. Claro que o ideal é você conseguir salvar mais coisas, né? Você consegue, na verdade, salvar a cor, mas para não também ficar muito difícil, a gente vai fazer o mínimo aqui que eu preciso para salvar uma figura, tá bom? Então, para o círculo a gente precisa basicamente disso: o raio e o centro do círculo, que é a coordenada onde ele foi criado. Já para salvar um retângulo, eu preciso basicamente das delimitações desse retângulo, tá? Como a gente sabe dos retângulos, a gente não utiliza path, a gente utiliza uma delimitação que ele chama de bounds. Então a gente vai precisar disso aqui, dessas delimitações do retângulo, tá bom? Para salvar um polígono e uma polyline é bem semelhante, afinal os dois eles recebem um path, tá? A diferença de um para o outro é que o polígono é fechado e a polyline não. Então aqui eu vou precisar do path no polígono e na polyline também eu vou precisar do path. Então é justamente nesses dois aqui que a Geometry Library vai entrar, mas a gente vai ver quando estiver trabalhando aqui. Se você viu o vídeo anterior, você já matou a charada. Mas vamos nos ater aqui à sequência, quando chegar lá a gente vê isso. Vamos começar pelo círculo e basicamente eu sei o que eu preciso para salvar um círculo: o raio e o centro. Então a partir do momento que eu desenhar esse círculo, sem mais delongas, eu vou pegar o raio, vou pegar o centro e vou salvar no storage. A gente vai ver, já vai ser para o nosso primeiro exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui o centro, tá? Então eu vou chamar aqui circle get center e vou pegar também o raio. Para a gente testar, a gente pode dar um console log aqui de sempre, né? E ver o que ele está trazendo para a gente. Então quando eu voltar lá no mapa, eu criar aqui um círculo, ele vai me trazer aqui, ó, centro, tá aqui uma posição, ó, certo? Latitude e longitude e o raio do nosso círculo. Basicamente eu não preciso de mais nada além disso para poder manter esse círculo salvo. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui, ó, local storage, tá? É assim que você vai fazer para salvar um elemento. Você pode chamar aqui o set item, dizer qual que é a chave dele, ó, chamar aqui de circle data e dizer aqui qual que é o valor dele, ó. Detalhe é que o valor sempre vai ser string, tá bom? Então como que eu vou salvar essas 2 informações aqui lá sendo string? Eu vou converter isso aqui, pessoal, em um objeto, tá bom? Isso aqui vai ser um objeto, ó. Vou chamar aqui de obj e vai ter center e radius, tá? Se você não está familiarizado com essa sintaxe, ela tem o mesmo efeito de fazer assim, ó. Como se você não informa, o JavaScript já vai fazer isso para você. Como já mexi, eu vou deixar assim, tá? Mas ainda assim, isso aqui não é uma string, tá? A gente não vai conseguir salvar. Então, a gente vai fazer um JSON stringify no objeto. E aí, basicamente, ele vai pegar esse objeto
e converter em um JSON, transformar isso em um JSON, fazer uma string. E eu consigo salvar aqui em Circle Data, tá? E agora, quando eu criar um círculo, ele vai salvar esse dado lá, ó. Vou chamar aqui Local Storage, ó, Circle Data, tá aqui, ó, Center. Tá aqui a latitude e longitude, ó, porque ele pegou essa informação e converteu num JSON, e tá aqui o raio do nosso círculo, tá bom? Então, sempre que eu abrir a minha página, eu consigo pegar daqui e exibir para a gente ver. Não vamos fazer isso agora, vamos com calma, vamos para as outras figuras que a gente ainda tem aqui. O processo vai ser análogo, tá, pessoal? Então, vou fazer até mais rápido. Basicamente aqui, eu preciso pegar as limitações do retângulo e eu consigo fazê-lo da seguinte forma, ó. Bounds, eu consigo pegar o retângulo, get bounds. E com essas delimitações, eu também consigo fazer o stringify. Então, vou só copiar aqui o local storage. E aí, da forma que você salvar, se for diferente, você vai fazer diferente, tá? Se você seguir esse exemplo aqui, vamos fazer assim. Vou chamar aqui de rectangle data. E eu vou chamar aqui, vou colocar o objeto direto, tá? Bounds. Ali foi só mais para explicar. Na verdade, aqui é um D. Bounds aqui, tá bom? Então, ele vai converter isso aqui também em JSON. E aí, quando eu desenhar aqui um retângulo, ele já acabou de salvar, eu tenho lá rectangle data. Então, tá aqui, ó, bounds, ó, sul, norte, aqui é oeste, né, aqui leste. Então também a gente já tem um retângulo aqui, é só o que a gente precisa para montar ele. E aí, seguindo para os outros, pessoal, também vai ser rápido. A gente vai fazer só uma coisinha diferente. Para a gente salvar uma linha e um polígono, a gente precisa do path, que é o caminho que demarca ali a área, no caso do polígono, e a linha, o caminho, de fato, no caso da linha, tá bom? E a gente precisa desse path. Porém, salvar um path com várias coordenadas, né, com vários pontos ali, pode ser um pouco difícil dependendo do tamanho do seu path. Tá? Se o seu path é uma rota muito grande, você vai ter problemas na hora de salvar, seja em relacional, seja em não relacional, porque realmente é muito dado e é muito volumoso você salvar isso e depois buscar isso e processar tudo isso. Então, uma forma de a gente fazer isso, e é bem encarado inclusive, é a gente fazer a codificação do nosso path. Quando eu crio um polígono aqui, eu posso pegar o path dele aqui, tá? Ok? Com esse path, eu já sei qual é o caminho desse polígono. Eu só preciso agora salvar ele aqui, ó. Fazer esse mesmo procedimento aqui que a gente vem fazendo. Eu vou chamar aqui de Polygon Data. E aí, no Polygon Data, eu preciso só colocar o path. Eu posso fazer só isso aqui? Não necessariamente, tá? Porque aí o seu path, ele vai ser uma série de pontos e, como eu falei, é difícil você manipular isso aqui. O mais sensato a gente fazer aqui, pessoal, é codificar esse path. Vou chamar aqui de encoded path e usar agora sim a Geometry Library. Google Maps Geometry, que a gente já viu. Lá no encoding, que é um namespace que a gente tem um encode path. E nesse encode path, a gente passa o path que a gente recebeu. Inclusive, podemos fazer direto aqui. Polygon get path. Que aí a gente tem uma string. Ao invés de você ter um array, você tem uma string, que é muito mais fácil de salvar. Entendeu? Você consegue salvar num lugar só. É muito mais simples. Esse path aqui a gente pode matar. E aqui a gente chamar encoded path. Então o mesmo vai acontecer também para a polyline. Então eu vou só fazer a cópia aqui, tá bom? E trocar onde tem polígono. Opa! Trocar aqui onde tem polígono por polyline. E aqui também já codificado, tudo certo. E agora, pessoal, quando eu criar aqui uma linha, quando eu criar um polígono, ele também já vai salvar pra gente. Então, se for aqui, ó, local storage polyline data. Vê que ele tá aqui, ó, encoded path. Ele pegou o nosso path aqui, esse caminho, converteu nessa string. Isso aqui é uma codificação. Se você não viu ainda, tá no vídeo passado, tá? Onde a gente fala sobre a Geometry Library e a gente mostra essa codificação e por que ela é muito boa. E o mesmo aqui a gente vai ter também para o polígono. E aí é importante que você esteja lembrando das nossas figuras que a gente está criando aqui, tá? Porque aí a gente vai já mostrar elas aqui. Vou chamar aqui Polyline Data, vou trocar line Polygon Data. Então tá aqui, ó, codificaram também o nosso polígono. É importante que você lembre das figuras que a gente criou, porque agora a gente vai exibir todas elas na nossa página. Bom, pessoal, para a gente exibir nossas figuras, basicamente precisamos ler do Local Storage, que a gente já viu como salvar. E isso aqui que a gente está fazendo aqui é ler também, que também funciona você utilizando um getItem, tá bom? Você pode tanto fazer direto colocando o nome aqui, quando você chamar um getItem. O efeito é o mesmo e também para salvar. A gente não precisaria fazer um setItem aqui, ó. A gente poderia fazer assim, ó, tá? E salvar um novo valor, que também iria dar certo. Mas enfim, aí fica a seu critério. Basicamente, pessoal, a gente vai definir aqui uma função showShapes,
No exemplo anterior eu coloquei show forms, ficou mais esquisito. O certo mesmo é shapes. E a gente vai definir essa função aqui, ó. Vou chamar aqui de show shapes. Ela vai receber uma instância do mapa, que a gente vai utilizar, porque aí, além de tudo aquilo, de eu saber o centro, eu preciso ter um mapa para exibir essa figura, não adianta nada eu ter ela e não conseguir exibir. Então a gente vai precisar desse mapa, e a gente vai conseguir agora recuperar as informações. Então vou chamar aqui, ó, circle data, só para a gente começar, local storage, circle data. Posso fazer assim, posso também fazer pelo getItem, vamos deixar assim. E aí, pessoal, existe o caso disso aqui simplesmente não existir. E se for esse o caso, a gente pode fazer um check aqui, ó. E aí você consegue ver se essa variável de fato existe, se ela realmente está no storage. Porque quando você tenta ler algo do storage, ele retorna um undefined se não existir. Então verifiquei se existe o círculo, foi criado um círculo anteriormente, ele precisa ser exibido. Então a gente já está com esse dado, a gente viu que ele existe, eu preciso agora usá-lo. Só que tem um detalhe, se a gente der um console logo aqui em circle data, ele tá como uma string, como a gente já viu, certo? Então tá aqui, ó. A gente consegue fazer agora o oposto, a gente utilizou o stringify para transformar em string, a gente tem um método aqui do JSON que chama JSONParse para transformar em objeto. Então eu vou chamar aqui obj JSONParse circle data. E agora eu consigo fazer a instância aqui de Google Maps Circle, passando aqui no Options o mapa, passando também o raio, que vem de Object Radius, passando também aqui o centro, que vem de Object Center. Isso aqui, pasmem, isso aqui é suficiente para exibir o nosso círculo. Então quando eu recarregar aqui a página, você vai ver que ele vai mostrar o nosso círculo. Por que ele não mostrou? Porque eu cometi a gafe de não passar o mapa aqui na nossa função, tá bom? Então agora sim o nosso círculo tá aí. E aí, mas eu criei o círculo era amarelo. Isso é basicamente o options, pessoal. E você pode também, como você viu aqui, a gente salvou só o centro e o raio, mas você pode salvar aqui todas as opções do círculo. Fill color do círculo, fill opacity, tá? Você pode livremente fazer isso e montar de fato da forma que ele foi feito. Que era basicamente isso aqui, ó. É eu pegar isso aqui e na hora de exibir o círculo, além das opções que eu peguei do local storage, colocar isso aqui, ó. Ele vai exibir como ele era, amarelinho, tá? Com opacidadezinha. Eu vou até diminuir aqui. E do jeito que você criou. Então, isso é só um detalhe, tá bom? O importante é você saber como salvar a sua figura. E a gente segue para os outros, pessoal, fazendo a mesma coisa, tá? Primeiro eu vou recuperar todos aqui. Aqui eu vou ter Rectangle Data. Aqui eu vou ter Polygon Data. Então recuperamos todos e basicamente a gente vai verificando e recuperando dado e exibindo, tá? Então a gente pode só fazer o seguinte. Aqui no caso do retângulo, a gente pega aqui Rectangle Data. Vai ter uma forma mais elegante de fazer isso aqui, tá? Eu tô fazendo aqui para simplificar. Você tem formas mais elegantes de organizar isso aqui, sei lá, colocar no loop. Talvez, confesso que eu não procurei por esse caminho quando eu fiz aqui o vídeo, tá? Então, Rectangle, aqui no Google Maps, passando o mapa e Bounds. Então aqui, ó, Bounds, Object Bounds. E aqui a gente vai para o polígono, que tem suas peculiaridades, tá? A gente tem aqui no Polygon Data, a gente tem um Encode Path. Se a gente vier aqui de novo no Local Storage, a gente vai ver isso, ó. Polygon Data. A gente tem esse Encoded Path, que é um path que está codificado. Então, eu primeiro preciso decodificar. Decoded Path. Vai ser quem? Google Maps Geometry, que é o caminho inverso. Encoding, decode, sem o D aqui, path. Eu vou passar para ele um path codificado, que vem de obj encoded path. Então agora eu tenho um path aqui, pode só chamar de path, tá? Que é de fato um path. E eu vou chamar agora aqui polygon. Vou tirar tudo isso aqui que era do círculo, chamar path, passar o nosso path. A mesma coisa, eu vou até copiar aqui, vai servir para nossa linha, tá? Então vou copiar aqui, aqui eu vou chamar polyline data, e basicamente ele vai fazer o mesmo procedimento, só que para uma polyline. Ufa! Agora sim, a gente já montou todas as figuras, tá aí o nosso método showShapes, que vai exibir todas as classes que a gente criou. Então quando eu atualizar a página aqui, opa, tem uma que deu errado aqui, é basicamente porque eu errei o texto, são as duas aqui, ó, decode path, tá? Vê que o retângulo apareceu, e agora o nosso polígono apareceu, o nosso retângulo está aí, e a nossa linha também que a gente tinha feito. Tá bom? Então você viu aí que é muito simples de fazer
para salvar suas figuras e para exibir depois que elas já estão salvas, tá? E você pode estar me perguntando, poxa, mas eu queria algo mais robusto, eu queria salvar uma série se eu quiser fazer vários círculos e salvar. Aí, pessoal, aí vai da sua criatividade, tá? O local storage aqui, eu vou dar exemplo que a gente está utilizando, tá? Você pode fazer um array, tá? A cada círculo que o cara cria, você vai lá e dá um push no array e sei lá, você tem um botão de salvar, onde quando ele salva todo esse array codificado no stringify. Normalmente como a gente fez aqui, tá bom? E aí a sua mente é o limite, tá? Você consegue ir além com isso aqui. Você consegue integrar com o seu back-end, né? Com o seu MySQL da vida, ou seu banco de dados preferido, o Mongo, enfim. O importante é que você entendeu aqui o conceito de como você manter essas formas salvas. Lembrando que o ciclo a gente precisa de duas propriedades, que são o centro e o raio. A gente precisa no retângulo das delimitações, no polígono e na linha a gente precisa somente do path. Então, como prometido, tá aí o vídeo sobre como salvar as formas, né, como salvar as suas figuras no Google Maps. Utilizamos aqui o Local Storage e fizemos uso da Drawing Library para nos ajudar aqui a desenhar as figuras. Tá bom? Por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado. Existem links muito importantes aí na descrição, inclusive do episódio anterior, onde a gente fala um pouco sobre a Geometry Library e também sobre Local Storage, enfim. Dá uma olhada aí, vai te ajudar bastante, tá? Se inscreve nesse canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com quem tem interesse. Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, pode deixar nos comentários que eu vou ficar feliz em te responder. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.